Bem, então vamos lá. Então vamos iniciar a nossa viagem pelo Velho Oeste aqui. Avisando que tem spoilers, né, da campanha, porque aqui eu já terminei o jogo e eu não tenho condições de caminhar pela campanha sem estar com boas armas e um bom cavalo. Então, já spoilando pra vocês, né, a gente joga com John Marston, que é o personagem do Red Dead Redemption 1, porque o Arthur Morgan, que é o personagem principal do Red Dead Redemption 2, ele vai morrer de tuberculose. E a gente vai falar de tuberculose, uhul! Né? Não animado pelas mortes de tuberculose, mas enfim. A gente vai falar de doença, eu acho sempre interessante. Mas enfim. Então, só para contextualizar, né? Como julho é mês das férias, é mês de... Não tem regras para dormir e acordar quando você trabalha em escola, né? Quando você é estudante. Eu selecionei esse jogo para celebrar o mês de julho, né? Red Dead Redemption 2 é um jogo que se passa no Velho Oeste, né? Numa época em que o Velho Oeste está em decadência, né? Lembrando que a Velha Oeste, a época do Velho Oeste, né? Ela se dá de 1860 a 1890, ainda se arrastando até 1910. Então, o Red Dead Redemption 2 ele passa entre 1899 e 1907. Né? Ele pega como se diz, uma reta final do Velho Oeste. Então, o que foi o que a gente chama de Velho Oeste, né? Old West. O Old West ele foi uma fase, né, da história dos Estados Unidos, onde a costa leste foi toda colonizada, né? E aí os colonizadores, né, as colônias começam a se expandir para dentro do território e eles enfrentam como se chama? Eles enfrentam um território completamente novo, né? É o que eles chamam de fronteira. E essa fronteira vai esbarrar em vários ecossistemas, em vários desafios, né? Então esse é o que a gente chama de Velho Oeste, né? Que é essa época que a fronteira está se expandindo. E como todo mundo sabe, a gente sabe que a internet é um território mais ou menos assim, onde não tem lei. Então aqui esse ambiente também não tinha muitas leis, né? Então era tiro pra cá, exploração pra lá e piriri pororó, né? Então aí dentro dessa expansão da fronteira tem uma série de eventos que acontecem, né? Enfim, mas aí isso não vem ao caso. Então, Sul the Real, esse foi um não animado, mais animado que eu já vi. Gente, é muito tenso quando tem que falar dessas coisas e eu me animo. E é um assunto meio tenso, né? Mas enfim, a gente respeita todas as pessoas. O casalzinho velho e velha. Foi alguma coisa que eu perdi aqui ou foi alguma coisa que eu falei, gente? Eu fico tão empolgada que eu sempre me perco. Mas tá tudo bem. Então, o Red Dead Redemption ele ocorre, né, nessa época final do Velho Oeste. Então, assim, Red Dead Redemption 2 é uma prequel do Red Dead Redemption 1 e ele expande o mapa, né? Então aqui só mostrando aqui pra vocês o mapa do Red Dead Redemption 1, ele é nessa região aqui de New Austin, né? Aqui, que é uma região desértica que a gente vai explorar. E ele vem até aqui, mais ou menos, né? Blackwater, essa região. Então o Red Dead Redemption 2 trabalha todo esse mapa novo aqui, né? Mais ao norte e mais o New Austin, né? Então tem muito mapa para explorar e muita coisa pra gente falar. Então, a priori, né, Red Dead Redemption 1, ele ocorre só em uma região desértica, né? Você não sai muito daquele ambiente seco, né, com os arbustos. No Red Dead Redemption 2 agora, a gente já vai para outras ecorregiões, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas aqui para vocês. Eu só vou dormir porque eu não gosto de cavalgar à noite, porque aparecem lobos e eu tô meio destreinada no tiro, sabe? Aí eu vou passar uma vergonhinha e eu não quero. Então, só vou dormir pra gente acordar aqui de madrugada. Então, pra gente acordar cedo e eu não ter que atirar nos lobos e passar vergonha. Então, estamos localizados aqui numa região onde os ecossistemas, né, as ecorregiões da América do Norte, elas estão quase intocadas, tá? Assim, não vou falar que elas estão quase intocadas, assim, imaculadas, porque vocês já vão ver que tem ocupação humana nelas aqui acontecendo, né? Mas, assim, não tá como tá hoje, né? Tipo assim, digamos assim, mexidos, cidades e tudo mais. Vocês vão ver que as cidades são pequenas, a maior parte delas, né? Tem uma cidade grande só, que tem um porto, mas deixa eu ver aqui, dormir 6 horas da manhã, pelo amor de Deus, ainda tá muito escuro. Mas elas são cidadezinhas pequenininhas, ainda uma coisa voltada para agricultura, né, agropecuária, mineração, né, em algumas cidades. Então, aqui a gente ainda tem a oportunidade de ver um pouquinho, né, das ecorregiões americanas norte-americanas que estão
como se diz, representadas aqui. Então, já dando um spoiler para vocês, Red Dead Redemption 2 faz um trabalho excelente, tá? Na representação dos ecossistemas, né? Das ecorregiões americanas, e também num sistema climático muito interessante. Então, normalmente a gente tem aquela ideia de quando a gente está jogando, né? O céu é sempre azul, sempre nuvens, tudo lindo e maravilhoso, né? Ó, o Juan chegou aí, boa noite, Ru, tudo bem? O Sal te vê, eu não entendi aqui o salzinho, mas tá tudo bem. Tentei ler aqui, mas enfim. Então aqui, o Red Dead Redemption 2 faz um ótimo trabalho. Então o céu, né, o clima, né, o clima aqui dessa região, né, do mapa, né? Ah, salve! Gente, eu sou muito ruim com essas coisas e ainda sou professora, né? Eu sou engolida pelos alunos. Mas tá tudo bem. Depois eu vou contar uma anedota pra vocês de como a gente fica ultrapassado muito fácil. Mas enfim, valeu, Suderil, por decifrar o enigma da esfinge do meu irmão aqui. Então, só para contextualizar para vocês, né? Clima, né? Quando a gente fala em clima de um ambiente, é uma mistura, assim, como se fosse uma média de todas as intempéries ambientais, de todos os fatores ambientais, né, que ocorrem, fatores atmosféricos que ocorrem durante o ano, né? Então, tipo assim, um clima árido, um clima semiárido, uma região tropical, uma região temperada, ela recebe esse nome por causa das condições, né, ambientais que ocorrem naquele lugar. E aqui no Red Dead Redemption, o clima, ele é dinâmico. Então, vocês vão ver que vai estar chovendo, tem dia que vai estar chovendo, tem dia que vai estar nebuloso, tem dia que vai ter tempestade de areia, tem dia que vai estar um solzão. Só que essas questões climáticas, elas não interferem no desenvolvimento da história. O que para algumas pessoas é uma crítica, mas eu acho que não, né? Porque afinal de contas já basta na vida real, o clima tá atrapalhando a nossa vida. Não acho que tem que ter no jogo. Mas enfim, só para vocês saberem que isso acontece aqui no Red Dead Redemption, você vê a diferença, né? Ai, Rô, eu preciso conhecer os memes, preciso mesmo, eu tô muito desatualizada. Tipo, mãe de Ná. Então, aqui, vocês viram que tava chovendo 4 horas da manhã, que o sol já abriu, né? E aí, bora lá pra explorar, né? Então, eu acho que assim, tipo, já me basta passar calor e frio e chuva e tudo mais na vida real, não preciso disso no jogo, mas tem gente que quer. Então, a gente vai explorar aqui algumas regiões, né, do jogo. Gente, como é que eu vou parar aqui em cima? Eu não tô entendendo. Mas, enfim, a gente vai explorar algumas regiões do jogo que sofrem interferência do clima e, fatalmente, elas têm as plantas e animais que vivem nessas regiões, elas respondem às condições climáticas daquele ambiente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os ecossistemas ou biomas que tem no Red Dead Redemption 2. Então, lembrando que existe uma definição, né, de ecossistema e de bioma, que às vezes elas se sobrepõem, às vezes elas são separadas, enfim, é uma confusão até mesmo para os ecólogos. Então, tipo assim, a gente chama de bioma, né, aquelas grandes formações, assim, aquelas conformações vegetais que a gente tem pelo mundo. Então, por exemplo, deserto, pensa num deserto. A gente tem deserto do Saara, a gente tem deserto do Atacama, a gente tem desertos asiáticos, né, lá da Mongólia e tudo mais, no Oriente Médio. Pensa em floresta tropical. A gente tem floresta tropical na Ásia, na América do Sul, na América Central, na África, né? Pensa em floresta temperada. A gente tem floresta temperada na Europa, a gente tem floresta temperada no sul, na parte sul do Brasil, a gente tem floresta temperada na Austrália. Então, esses são os biomas, né? E aí, os ecossistemas seriam como se fossem recortes dentro desses ambientes, né? Então, por exemplo, dentro da floresta tropical, do bioma de floresta tropical, você tem a floresta aqui que fica alagada, né? Você tem você tem o ecossistema das bromélias que ficam tipo no dossel, né? Sobre as árvores. Então, os ecossistemas seriam esses recortes dentro dos biomas. Então, aqui no Red Dead Redemption, a gente vai chamar de bioma esse jeitão de vegetação que vocês estão vendo aqui, tá? Então, a gente vai começar a explorar um ecossistema que é chamado de taiga ou floresta boreal. A taiga ou floresta boreal é uma floresta, essa aqui que a gente a gente vai entrar nela, vai estar mais densa, né? É uma floresta composta por um tipo de árvore chamada coníferas, tá? Falei tudo enrolado aqui.
As coníferas, pessoal, são árvores, né? São plantas, normalmente em formato de árvores, né? Que não produzem folhas, elas produzem as pinhas, né? Sabe aquela pinha de Natal que a gente vê, assim, que a gente adora, assim, né? Opa, quase que eu caí no lago aqui, hein, gente? Vocês vão ver que eu faço autoestoperadas, tá? Mas enfim, voltando, a taiga, né? Ela é uma floresta formada de coníferas, tá? E essas coníferas, essas plantas, elas não produzem flores, tá? Elas são chamadas de gimnospermas, que são as sementes nuas, né? Gimno nua, né? Esperma, semente. E uma característica bem interessante delas é que as folhas das gimnospermas... Ai, gente, que susto, deu um tiro. Era pra eu olhar, eu dei um tiro. Isso acontece com muita frequência, o Juan sabe muito bem. Tomei um susto aqui. Mas, enfim, as coníferas, elas têm uma característica muito legal, que as folhas são em formato de agulha. Tá? Então eu tô colocando aqui bem na tela para vocês verem. Tá vendo que parece uns pelinhos na ponta da árvore? Então isso aí é uma característica de plantas de árvores coníferas. Por que isso acontece? Porque as coníferas hoje, né, elas surgiram há alguns milhares de anos, elas foram as primeiras plantas, assim, eu vou falar superiores, mas pensando no nível de árvores, assim, que chega a nível de árvores, a colonizar, né, a surgir na Terra, né? E aí, conforme a evolução foi acontecendo, surgiram plantas que competiam com elas e elas acabaram ficando restritas a lugares frios, né? Então, peraí que a Suderi mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Dossel, coníferas... Caraca, tantas palavras novas, bromélias. Gente, se vocês não entenderem alguma bizarrice que eu falar, vocês falam, tá? Tipo assim, o que é dossel? O que é não sei o que? Vocês podem falar, tá? Porque às vezes eu me empolgo. Então, pode me avisar sim, tá? Então, as coníferas, elas estão restritas hoje em dia a lugares frios. Aqui no Brasil a gente tem conífera, que é a araucária. Tá? A araucária é a única conífera que a gente tem na região brasileira, restrita a regiões frias, como o sul ou Campos do Jordão, ou alguns pontos de altitude, né? E por que elas têm a maior parte delas, né, tem as folhas em formato de agulha? Porque elas habitam lugar com neve. E a neve pode se acumular em cima das folhas, e se essas folhas forem muito amplas, a neve pode queimar essas folhas e machucar as folhas, né? Então, evolutivamente falando, elas desenvolveram essas folhas em formato de agulha para que a neve não se acumule e não machuque a planta. Então, tipo assim, eu vou tentar chegar num lugar com neve para mostrar para vocês e aí depois sair de lá, porque eu realmente tenho horror a coisa gelada. Então, peraí, deixa eu só colocar aqui. Antes da gente chegar nas neves, eu vou passar aqui em outro lugar. Antes de chegar nas neves, né? Como se fosse... eu tomei um susto dando um tiro. E olha que eu joguei para treinar. Mas eu erro todos os botões e tá tudo bem. É engraçado ver eu jogando, porque dá desespero, gente. Eu derrubo o cavalo, eu erro os botões. Tipo, que nem agora que eu tô fazendo, eu nem sei pra onde eu tô indo. Mas enfim. Então, as coníferas, gente, elas têm essas folhas pontiagudas para não acumular neve. E elas são bastante resistentes ao frio, né? Então, elas são plantas normalmente encontradas em regiões, assim, tipo, de verões não muito quentes, mas invernos rigorosos. E de uma maneira muito interessante, vocês vão ver, gente, eu derrubo o cavalo toda hora, caio dos lugares, e aí tá tudo bem. Os meios de transporte meus sofrem muito na minha mão, mas tá tudo bem. Então, elas tiveram que se adaptar ao frio, né, porque elas foram encurraladas. E é muito engraçado também, porque elas resistem bem ao fogo. Porque quando chega o verão, elas normalmente produzem resinas para suportar o frio, para elas não congelarem no frio. Então, pensa a resina de eucalipto, né? Aquele cheiro bem forte. A resina de eucalipto é uma resina feita pelo eucalipto para ele não congelar. Se bem, não, eucalipto não é, gente, desculpa, pinheiro. Eucalipto não é conífera, é pinheiro, sabe? Resina de pinos. Tem um cheiro bem característico também. Eucalipto também produz, mas é por um outro motivo. E eles produzem essas resinas para não congelar. E nós humanos descobrimos que essas resinas têm várias aplicações, né? Então elas são bem adaptadas ao frio para sobreviver ao frio. E no verão, né, as folhas dessas árvores, elas caem no solo da floresta e como está frio elas não se decompõem. E aí quando esquenta, elas secam. E esse chão da floresta fica muito, muito seco e quando vem o verão pode queimar.
Então os incêndios que a gente vê na Califórnia, principalmente, que algumas regiões da Europa, que acontecem no verão, é por causa dessa folhagem que cai no solo da floresta, não se decompõe porque é muito gelado para atividades bacterianas, e aí pega fogo, né? Então, o que aconteceu aqui? Peraí. O cavalo tá assustado, tá tudo bem, desculpa, gente. Eu peço desculpa para vocês pro meu cavalo, né? A minha priquita, que é o meu cavalinho. Então, não julguem o nome do meu cavalo, por favor. Eu sou péssima para dar nomes. Enfim, então a gente tá aqui na taiga, né? Então, só para terminar de falar sobre a taiga, eu nem vou chegar na neve, porque não vai dar tempo, tem muita coisa para falar. Uma das características da taiga é você ver essa floresta que parece pontiaguda, sabe? A gente vai passar por um outro ponto, vocês vão ver que a taiga, ela parece uma floresta pontiaguda, sabe? Tipo, parece que tem como se fosse pontinhos, né? Então, Queen Bee é o nome do meu cavalo, da minha égua, é a Priquita. Eu comprei esse cavalo e não sabia que nome dar, eu falei, vai chamar Priquita mesmo. E aí, enfim, eu amo essa égua, gente. É uma. Esqueci, é uma Arabica Horse, não sei das coisas, é o cavalo mais rápido do jogo. Também só consegui comprar depois de saquear muitas coisas. Mas enfim, a taiga, a gente vai ver, ela parece assim, peludinha, sabe? Ela parece pontiaguda. Mas tem um ambiente aqui que eu queria mostrar pra vocês muito legal, que são as fontes hidrotermais aqui. Aqui são regiões... deixa eu sair do cavalo, peraí. Deixa eu sair do cavalo que ele vai se assustar. Peraí, deixa eu acalmar ela aqui, peraí. Fica aqui, Priquita, já veio. Deixa eu guardar minha arma pra não me assustar, peraí. Enfim, gente, se aparecer lobo ou outros animais, eu vou sair correndo, eu vou matar todo mundo. Ou eu vou morrer, tá? Então é uma dessas opções. Então aqui, esse daqui é uma região muito interessante, porque a gente está em altitude, né? A gente está em montanhas. E aqui tem essas piscinas, né? Naturais. John Marston, levanta, pelo amor de Deus. Essas piscinas, elas são regiões onde brota água, né? Essa água, ela pode surgir do solo, pode surgir de nascentes de acúmulo da terra, né? Surgir essas nascentes na terra aqui, mas vai ser mais do solo mesmo. Sim, Zé, vou falar da cor dessa água imediatamente. Mas vai fazer sentido para vocês, porque eu vou explicar um pouquinho dela agora. Essas águas, elas são quentes, tá? Elas são hidrotermais. Então, termos significa temperatura, hidro, água, né? Então, hidrotermais é uma água com uma temperatura elevada. Essa água, né, ela é quente porque embaixo desse solo aqui tem uma pluma vulcânica, tá? Então é como se fosse a lava que está subindo por câmaras subterrâneas e esquentando essa água aqui na superfície. Então essa água aqui é quente. Eu vou tentar entrar nela aqui, mas é que essa mula do John Marston não nada. Tá vendo que o meu coraçãozinho ali tá ficando, ele piscou vermelho? Deixa eu ver se dá pra ver. O John Marston não nada, gente, então ele pode morrer afogado. Hashtag saudade Arthur Morgan, porque ele nada, o John Marston não nada, então ele me dá desespero. Deixa eu abaixar aqui, deixa eu ver se ele esquenta. John, esquenta, pelo amor de Deus. Enfim, o meu coraçãozinho ali ficou vermelhinho porque essa água tá quente, essa água tá me machucando. E essa água aqui, ela tipo assim, ela pode chegar até 60, 100 graus, dependendo da pluma vulcânica que tá aqui. E em algumas situações, essa água, ela vai ficando quente, ficando quente, ficando quente, ficando quente. E de tão quente que ela fica, ela acumula tanta energia que ela acaba explodindo, né? Ela acaba saindo em jatos, que são os geysers, que é o caso dessa que está acontecendo aqui. Então, de tempos em tempos, vocês vão ver que essa água, ela sai assim em jatos, porque aqui embaixo tem água, né? Subterraneamente falando, tem água, essa água está esquentando, como se fosse uma jarra que está esquentando a água. Ela aumenta de volume, tem pressão e ela sai por aqui. Essa água é quente, né? E normalmente essas águas, além de quentes, elas são ácidas. E existem alguns acidentes que já aconteceram em alguns parques nacionais que as pessoas caem, elas têm poucos segundos para sair dessa água, senão elas morrem. Diferente do John Marston aqui, que vai cozinhando lenta e dolorosamente. Mas enfim, esse ambiente é muito interessante, porque ele tem essa água quente, quase fervendo, e a vida aqui, ela não, tipo assim, não é todo mundo que consegue viver bem nesse ambiente, tá? Tipo assim, é uma água muito quente, e normalmente os organismos que são acostumados a viver nesse ambiente são chamados de termófilos. Isso organismos que têm atração, né, por calor, termofilos, né? São organismos que gostam de ambientes extremos relacionados à temperatura.
Então, aqui vai ser muito difícil você encontrar, sei lá, tipo, animais que vivem diretamente aqui. Tipo, vai ser muito difícil você encontrar animais que dependem desse ecossistema. Porém, a gente pensa muito em animal, mas a gente esquece muito de bactérias e fungos. Existem uma gama de bactérias, né, um tipo de bactérias termófilas que adora viver nesses ambientes. E essas bactérias, elas que dão essa coloração diferenciada aqui na borda dessas piscinas. Tá? Então aqui essa coloração branca é proveniente de reações químicas causadas por causa do calor e da acidez dessa água. Essa camada amarela é uma camada oxidativa, né, a reação do oxigênio, né, aqui na superfície, mas também onde vivem essas bactérias termófilas e que dão essa cor. E esse azul aqui é literalmente da refração da água. Ai, meu Deus do céu, deixa eu tirar. Ó, o John ali, deixa eu ver se dá pra ver o coraçãozinho dele morrendo, peraí. O coraçãozinho dele perdendo a vida. Toda vez que apareceu o coraçãozinho dele ali é que ele tá passando mal de calor. Então, nessas piscinas hidrotermais aqui, quem habita essas piscinas são organismos termófilos aqui nessa borda. Tá vendo que parece tipo um barro onde eu tô pisando? Então aqui, onde tem esse barro, eu tô pisando tipo como se fossem colônias de bactérias que habitam essa região. Então é isso, Zé, essa coloração, ela é uma mistura, né, da própria refração da água, né, que causa esse azul, de reações químicas de oxidação aqui na região, né, nessa região esbranquiçada e amarelada, e também de micro-organismos que vivem aqui, as bactérias termófilas que amam esse ambiente. Um spoiler alert para vocês, assim, né? Spoiler alert não, né? Porque, enfim, acredita-se que a vida, como a gente conhece hoje, ela surge em fontes hidrotermais, há cerca de quase 4 bilhões de anos atrás. Então, uma das teorias mais aceitas sobre a origem da vida é que ela surge em ambientes tipo esses, de fontes hidrotermais. Existem bactérias, existem alguns vegetais, existem algumas algas, né? Eu não vou falar nem plantas, mas algas que gostam também desse ambiente termófilo. E é bem interessante, assim, porque eu acho que é um ambiente subutilizado por nós humanos. Enfim, já tirei sua dúvida. Eu vi no deserto de Salar alguns geysers e piscinas. Alguns eram tão lá. Isso que parecia Fanta, mas não bebi. Ai, você sabe que eu morro de vontade de conhecer esses lugares. E eu acho que eu colocaria o dedo assim e lamberia. Obviamente, provavelmente ia morrer por causa de alguma superbactéria que ia entrar na minha barriga, mas tá tudo bem. Enfim, acho que eu não faria. Deixa eu ver, prof, essas bactérias seriam as bactérias arcaicas? Isso mesmo, Queen Bee! As arqueobactérias, né? Quando a gente fala em bactérias, a gente divide hoje as bactérias em dois grupos. As eubactérias, eu significa verdadeira, bactéria, bactéria. E as arqueobactérias, que são bactérias antigas. Então, por que a gente fala que as arqueobactérias vivem nesses ambientes? Porque esses ambientes aqui, pessoal, eles são muito sulfurredutores. Eles têm muitos sulfetos. E as arqueobactérias usam as reações químicas dos sulfetos, né, para viver. Então, as arqueobactérias, elas habitam esses ambientes, as bactérias mais primitivas, entre aspas, assim, tá? Mas, enfim, é uma coisa bem interessante. E essas fontes hidrotermais, galera, elas ocorrem também no fundo dos oceanos. Então, tem termófilos de superfície e termófilos de altas profundidades. E lembrando que aqui é um ambiente de água doce, né? Então, existem termófilos de água salgada. E existem também animais, né, micro-organismos, desculpa, que gostam de ambientes extremamente salinos, né? Que são os... Esqueci agora o nome. Bem, eu vou lembrar uma hora e falo pra vocês. Mas é isso mesmo, galera. Muito bom. Queen Bee, as arqueobactérias. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo bem? Tô falando muito rápido, tô falando coisas bizarras. Então, adorei, Zé, que você trouxe a história do salar. Que é, tipo assim... na América do Sul, né? A gente subestima muito o potencial da América do Sul. E tem muitas coisas legais aqui pra gente ver. Olha que legal, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um perfil da taiga. Né? Então, vocês estão vendo... Peraí, deixa eu parar aqui. Vocês estão vendo que a floresta parece pontiaguda, assim? Tipo, parece que tem uns palitinhos no perfil. Quando você vê esse perfil de palitinhos, eu aqui na minha sala eu tô apontando, gente, como se tivesse, olha, Simba, onde o sol toca é o nosso reino. Essa sensação de pontiagudo, né, de palitinhos, é a taiga, porque são as coníferas, tá? Então são as gimnospermas, né? As plantas com sementes nuas e com a maior parte, né, das plantas desse grupo com folhas em forma de agulha.
Eu vou descer aqui que nem uma louca com o meu cavalo pra gente ver outros ecossistemas, porque tem bastante coisa pra gente ver aqui. Deixa eu chegar aqui, peraí, aqui nesse lugar que é bem bonitinho. Talvez a gente passe pela neve, mas eu tô contando que não. Eu queria mostrar pra vocês um ecossistema de planície formado, né, por um riacho, né, de água de degelo, né, das regiões das montanhas. E o ecossistema de pradaria, né, o ecossistema de campos, que a gente tem aqui no Brasil, o Pampa, né, é um ecossistema normalmente formado por grama e pequenas plantas herbáceas que dão flores. E aqui a gente tem um ecossistema de... Peraí, deixa eu me concentrar aqui para não cair da ponte, que eu caio. É um ecossistema bem interessante porque não dá muita árvore nele. Tipo, nem dá árvore, na verdade. É só graminha e plantas herbáceas baixinhas com flores. Então é bem legal, assim, como se fossem campos. Nesse caso aqui é um campo de altitude, porque ele surge numa região alta, né? E eu acho que é um dos ambientes mais bonitinhos que tem aqui no Red Dead Redemption 2. Um dos, né? Mas isso aí sou eu, Bárbara, falando. Então vamos ver se eu consigo chegar lá. Não... Ai, gente, errei o caminho, isso é muito comum. Isso, acho que a gente vai ter que passar pela neve, mas vai ser legal porque aí vocês veem como as coníferas acumulam neve. Mas acho que não. Ai, passamos reto, graças a Deus, que eu não quero passar no frio, não. Enquanto isso, vocês querem fazer alguma pergunta? Pessoal, aqui, né, a gente também tem um ecossistema de montanha, também é um tipo de ecossistema, né? Ecossistemas montanhosos, ecossistemas de altitude. Então, aqui é bem interessante, porque a taiga, ela dá em regiões frias. Então, aqui a gente já está subindo, né? Então, o ar fica mais rarefeito e fica mais gelado, né? Então, menos ar, menos moléculas atritando umas com as outras, e aí fica mais gelado. E aí a água congela e vira neve. Então, a taiga normalmente sobe em regiões assim de altas altitudes, né? Não muitas, mas ela normalmente você pode encontrar próximo, assim, tipo, em regiões polares, né? Tipo, chegando em regiões polares ou em regiões altas. Zé colocou, você mencionou água salgada e água doce. Elas compartilham alguma bactéria e cor no solo, são totalmente distintas? Então, Zé, é muito legal porque, assim, existe a árvore filogenética dessas arqueobactérias. Então, as arqueobactérias, né, as termófilas de água doce, elas são parentes das de água salgada, né? Então, assim, em algum momento... Peraí, gente, deixa eu bater de frente aqui. Né? Então, em algum momento, essas bactérias, elas surgiram do mesmo lugar, só que com o passar do tempo, elas foram, como se diz, reproduzindo, se especiando e se diferenciando. Mas elas tiveram a mesma origem. Existem grupos de estudo que trabalham a origem desses organismos, né? Tipo assim, a gente quer entender a origem das arqueobactérias, mas a gente sabe que todas as arqueobactérias que a gente tem hoje, elas vieram de um ancestral em comum. Então todas elas são relacionadas, mas não são mais tão próximas, porque elas ocupam ambientes bastante distintos agora, tá? Mas existem ambientes hidrotermais em regiões mais rasas, né? Mas eu não sei te dizer como é que tá o relacionamento entre esses grupos, assim, tipo, águas profundas, águas rasas e águas doces, né? Água salgada profunda, água salgada rasa e água salgada doce. Mas sabe-se que elas têm a mesma origem. Elas são, tipo, dá para traçar o parentesco entre elas, tá? Dessas termófilas, arqueobactérias termófilas. Tá? Tirei sua dúvida ou ficou pior? Me diz aí o que você se ajudou. O Fernando perguntou, também tem infiltração de água no solo com neve? Depende, Fernando, depende do solo, tá? Por exemplo, a região de tundra, por exemplo, que é uma vegetação baixinha, existe uma camada eternamente congelada no solo chamada permafrost. Esse permafrost, agora com as alterações climáticas, ele tem derretido no planeta e tem aparecido várias coisas que estavam congeladas nele. Então, quando você tem ambientes gelados, assim, né, tipo frios, e normalmente tem uma esquentadinha, dá uma esquentadinha, a água infiltra no solo e congela. Agora, quando a gente está falando em regiões, assim, tipo, geladas, geladas constantemente, tipo assim, Antártica, o Círculo Polar Ártico, deixa eu descer mais um pouco aqui para mostrar outros ecossistemas aqui para vocês, deixa eu chegar para cá. Beleza. Então, quando você tem ambientes assim, tipo Antártica... Nossa, vou ter que voltar, gente. Desculpa a burrice aqui.
Antártica, o Círculo Polar Ártico, que tipo assim, tá eternamente congelado, não eternamente, mas não tem, tipo assim, muito degelo, é muito difícil a água percolar no meio do gelo, mas quando entra, ela pode entrar e dependendo das condições ela fica líquida. Às vezes por questões de salinidade, às vezes por questões de bolsão de ar dentro do gelo. Agora, quando você tem ambientes tipo aqui, que você tem esse solo, né? Esse solo, tipo como se fosse terra. E vamos supor que ele congela uma época do ano. E depois ele descongela. Quando ele está descongelando, essa água infiltra no solo. Agora, quando ele está congelado, é muito difícil ela infiltrar. Normalmente, eu ia mostrar para vocês o ecossistema de planície, né? Eu tô muito doida. Onde era? Eu tô perdida. É aqui, ó, no Little Creek. Deixa eu mostrar pra vocês, só porque ele é bonitinho, peraí. Então, no caso de ecossistemas que eles assim, estão muito congelados, que nem o topo de montanhas, que tem gelo quase que o ano inteiro. Quando tá frio, esse gelo aumenta. Quando começa a esquentar, esse gelo degela e vai escorrendo pela montanha, né? Vira água e escorre pela montanha, formando pequenos rios e riachos, que às vezes podem ser temporários, às vezes podem ser para sempre, né? Dependendo do fluxo, dependendo da quantidade de gelo e de água que tem ali congelada, né? Mas, assim, depende muito, né? Assim, a água pode infiltrar no solo, dependendo, né, do tipo de solo e dependendo de quanto ele congela ou não. Hoje em dia, né, quando a gente fala em alterações climáticas, né, a gente está vendo uma mudança no... Eita, o que aconteceu aqui? Deixa eu correr, que tem alguma coisa atrás de mim. Então, assim, quando a gente fala com as alterações climáticas, a gente fala em alterações em alguns solos reterem ou não água, tá? Então, por exemplo, esses solos de permafrost, solos de taiga, eles têm uma camada que fica eternamente congelada, agora eles conseguem chupar mais água. E aí acontece o que a gente chama de sinkholes, que são tipo como se fossem buracos que dão dentro do solo. Não sei se vocês já viram as pessoas andando nos solos que são molinhos, assim, tipo, parece que tá andando numa bolha. É porque tá acontecendo um degelo, um acúmulo de água ali. E tipo, se você romper esse solo, você pode cair num bolsão de lama. Assim, é muito louco. Ajudei, respondi sua pergunta ou não? Só te confundi mais. Vocês podem me falar, tá? Se eu estiver falando coisas que não tem nada a ver. Então aqui é um ecossistema de pradaria, né? Pradaria de altitude, que é um campo cheio de ervinhas, né? Cheio de herbáceas e algumas plantas, como se diz? Herbáceas com pequenas flores. Então, eu acho que esse é um dos lugares mais bonitos que tem aqui no Red Dead Redemption 2. É minha opinião, tá? É bárbara. E esse riachinho que vocês estão vendo aqui é o que eles chamam de creek em inglês, né? Que não é um river, né? Não é um rio, mas é um creek, é como se fosse um riachinho. E esse riachinho, ele surge aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que não vai dar tempo de ver tudo. Aqui, ó, ele surge aqui em cima. E aqui em cima já começa as montanhas com neve. Então, esse riachinho, ele surge do degelo das montanhas, né? Então, provavelmente é uma água bem gelada, né? Ele é bem rasinho, né? Porque ele vai surgir com degelo. E aí é bem bonitinho, assim, é bem... Tipo assim, como se diz? É um ecossistema bem interessante porque tem essa pradaria, né? Essas gramíneas, né? Esses arbustos baixinhos, né? Que dependem de uma água que vem das montanhas, né? Se essa água não degelasse, provavelmente aqui você teria talvez uma planície sem nada ou talvez com pouca vegetação. Então, e aqui muitas flores, olha que bonitinho, eu acho aqui muito legal por causa disso. Você tem essa planície, né, com as flores daqui. Parecido com lavanda, né, mas enfim. Então, o nosso segundo ecossistema aqui do Red Dead Redemption 2. Eu quero descer com vocês aqui pra gente ver, uma floresta inundada, né, uma floresta pantanosa. Vamos ver se dá tempo, porque eu já estou estourando o tempo em 6 minutos. Mas aí qualquer coisa, se vocês precisarem sair, por favor, fiquem à vontade. Então aqui, a gente vai passar por muita taiga. Tem muita taiga aqui no Red Dead Redemption 2, né? Essa floresta de coníferas. É um ecossistema bem forte na América do Norte, né? E é a floresta temperada. Porque a floresta temperada, ela é diferente da floresta de coníferas. Porque a floresta de conífera, ela não perde folha, não perde a cor
ela assim, passa o inverno, gente. Oi, Neitan, boa noite, tudo bem? A floresta de coníferas, gente, ela não se abala com o frio, tá? Não perde folha, não muda a cor, ela fica plena. Diferente da Bárbara, que no frio perde tudo, inclusive a dignidade. A floresta temperada, ela é uma floresta diferente, porque a floresta temperada, as folhas, elas são folhas maiores, né? Folhas assim, palmadas, né? Folhas amplas, não em formato de agulha. E as florestas temperadas, elas perdem as folhas durante o inverno. Então, quando vem o outono, elas começam a ficar avermelhadas, amareladas, marrom e cai, né? E aí, no inverno elas ficam peladinhas. Por quê? Essas folhas amplas, né, largas, elas, como se diz, elas sofrem muito com o frio, porque elas têm uma área muito grande. E se cai neve ou está muito frio, pode congelar a água dentro dessas folhas e machucar a planta. Então, por isso que a floresta temperada ela tem essa estratégia de perder as folhas, diferente da taiga que não tem. Aqui tem uma região que eu não sei identificar se é uma floresta temperada ou não, mas enfim, tem uma região com árvores de folhas mais largas. A gente vai passar por ela daqui a pouquinho. Ai, peraí que eu tô chegando lá, gente. Mas enfim, é muita coisa para falar de cada um dos biomas e no Red Dead Redemption 2 fez isso com, assim, tipo, são detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente caracterizar um lugar. Gente, olha o arco-íris ali, uhul! O arco-íris passando aqui na sua timeline para abençoar a sua semana. Uhul! Que lindo, gente. Nunca tinha visto. Amei esse fog do final da tarde aqui. Enfim, vamos correr aqui pra gente chegar lá. Então aqui, ó, floresta de coníferas, continuamos por ela. Espero que eu não encontre nenhum urso, nenhuma sussuarana, que eu encontro e sempre faço coisas erradas. E aí, pessoal, os ecossistemas, né, eles têm esse jeitão, né, assim, tipo a floresta temperada, a floresta tropical, e tem as suas próprias espécies e os seus próprios animais, suas próprias espécies vegetais e suas próprias espécies animais e de microbioma que vivem neles, tá? Então, por exemplo, a gente tem o ecossistema de savana na África e o ecossistema de savana no Brasil, né? Então, a gente tem a savana africana e a gente tem a savana brasileira, que é chamada de cerrado. Só que lobo-guará só dá no Brasil e zebra só dá na África. Então, é muito interessante ver como a vida, né, principalmente os animais, eles surgem ali como depois da colonização do microbioma e das plantas, né? Então a gente tem essa ideia, né, de que bicho é melhor, mas na verdade quem manda aí no rolê são as plantas. Eu quero levar vocês agora, tipo assim, já estourei 10 minutos, mas enfim, vamos lá. Eu vou passar com vocês por uma outra pradaria, né? Não é uma pradaria de altitude, é uma pradaria já de nível mais baixo. E levar vocês para uma floresta inundada, né? Não vai dar tempo de ver os desertos, a não ser que vocês queiram. Eu topo ver os desertos, se vocês quiserem, a gente vai lá. Senão a gente deixa para uma outra live. Porque eu sou sempre empolgada. Mas eu queria terminar com vocês na floresta pantanosa, né? Que tem aqui, que eu acho muito interessante. Para que a gente já chegar lá. Mas então, aqui, ó, pessoal, a gente está saindo do ecossistema de montanha. A gente já está chegando aqui numa região de pradaria de baixa altitude, né? Onde não é tão alto, não é tão frio. E olha o que acontece com a folha das árvores. Espera aí. Para eu não dar um tiro no nada e me assustar. Olha que legal, as folhas já não são mais em forma de agulha, né? As folhas já são mais amplas, olha que legal. Deixa eu pegar outra árvore aqui, ó. Olha essa daqui que legal. As folhas aqui já são mais abertas, então aqui significa que não neva. Ou se neva, elas perdem as folhas. Mas pela quantidade de arbustos que tem aqui, não deve nevar não. Porque esses arbustos não resistiriam ao frio. Então aqui deve ser uma região que faz calor o ano todo, ou os invernos não são tão rigorosos. Então, olha que legal, a diferença no formato da folha já nos indica, a diferença no formato da folha e a colonização do solo já nos indica, né, diferentes condições climáticas aqui embaixo. Aqui já é uma região mais quente, onde a gente sabe que o frio não é tão rigoroso e não chega a nevar. Então, bem legal essa informação que dá pra gente tirar da vegetação. E aqui vocês vão ver que constantemente, tipo assim, se vocês apertarem um botão, aparecem algumas informações do ambiente, né? Então são 6h55 da tarde, 14 graus Celsius. Mas
como eu vim de um ambiente gelado, o meu Red Dead Redemption às vezes glita, fica meio doidinho. E às vezes ele tipo assim, ele leva o frio para vários ambientes, ele leva o frio junto. Então eu acho que esse 18 graus tá vindo meio desse glitch que eu arrastei lá da região de Taiga. Mas tá tudo bem. Que jogo que não é glitado, né, gente? Quem não tá glitado em 2022, né? Enfim, peraí que a gente tá chegando. Uma coisa legal no ambiente de Red Dead Redemption, gente, que não, assim, é muita coisa pra falar, é com relação aos diferentes tipos de rocha, tá? Então aqui, lá em cima, deixa eu passar o trem aqui, peraí. Peraí. Calma, Priquita, vai dar tudo certo, Priquita. Vai ficar tudo bem. Pronto, Priquitinha. Coitado. Peraí. Deixa eu acalmar a Priquita aqui. Gente, que coisa horrível de se falar, mas enfim. Nunca imaginei que eu fazer uma live com o meu cavalo chamado Priquita. Mas enfim, e mandar a Priquita se acalmar. Foi uma coisa bem estranha, mas tá tudo bem. Então, uma das coisas legais que tem aqui no Red Dead Redemption, que passa meio desapercebido, é que... Deixa eu dar comida para o cavalo. Enquanto isso, que existem vários detalhes que indicam várias coisas. Por exemplo, quando a gente estava lá nas montanhas, as rochas eram acinzentadas, né? Indicando uma origem magmática daquelas rochas. Aqui, a gente já tem essas rochas amarronzadas, que na verdade é como se fosse solo que foi cortado ou erodido, né? Pode ter sido cortado para fazer a ferrovia, ou pode ter sido erodido pelo tempo. Então isso aqui são como se fossem rochas sedimentares, né? Rochas formadas por sedimento, né? Pelo acúmulo de sedimento. Então aqui a gente está falando, né, de um aglomerado de sedimento, tipo de solo comprimido, enquanto lá atrás a gente estava falando de rochas de origem magmática, né? Então tem vários detalhes no jogo que podem passar desapercebidos, né? Mas que foram feitos com todo esse cuidado, né? Então existe eu achei um artigo de um professor de geografia desmembrando os dobramentos do ambiente e como você pode dizer como ele se formou, assim, tipo, tem uma falha assim, uma falha assada da rocha, e você consegue, assim, você vê que é uma falha de dobramento, é uma falha de quebra, é uma falha glacial. É muito legal, assim, tem muita informação aqui nesse jogo. E aí, a gente tá aqui nessa região de pradaria, né? Pradaria não de altitude. Aí, peraí, gente, deixa eu passar aqui no meio. O Juan sabe como eu sou desastrada para passar com o cavalo. E aí eu quero levar vocês no último ecossistema que eu acho interessante, né? Porque quando a gente fala em Red Dead Redemption, a gente pensa só em deserto. Num ambiente bem peculiar que eles montaram aqui e que faz todo sentido mediante a construção do jogo, né? Enquanto isso, se vocês tiverem dúvida, pessoal, algum termo bizarro que eu usei, vocês me avisem que eu respondo para vocês, tá? Porque tem realmente muita coisa para falar e é muita distância para percorrer, então haja conversa. Então aqui, ó, a gente já, só um spoiler, né? A gente já vê interferência humana nesses ambientes, onde a gente vê a retirada da floresta e colocam as plantações. Mas enfim, a gente vai chegar lá onde eu quero, peraí. Eu só vou dormir, porque onde a gente vai não é bom e de noite. Porque tem uma galera lá que assalta a gente. E eu não quero ser assaltada hoje não, peraí. Oh meu Deus, não consegui descer do cavalo aqui, peraí. Pronto, agora foi. Vamos dormir pra gente chegar lá cedo e não ser assaltado. Porque eu sou profissional em ser assaltada nesse jogo. Mas enfim, uma coisa que eu achei legal nesse Red Dead Redemption 2 é o fato deles trazerem outros ecossistemas, assim, não só o deserto, né? O primeiro jogo se passa totalmente no deserto, né? Lá em New Austin, mas aqui eu acho que eles enriqueceram bastante o ambiente, né? Trazendo várias ecorregiões da América do Norte, né? Em especial dos Estados Unidos. Então vamos lá desmontar o acampamento para não sermos assaltados. Vamos desmontar o acampamento. E aí bora lá, pra gente finalizar o nosso tour pelos ecossistemas. Gente, já estourei 16 minutos, eu sou imprestável. Vamos lá. Bora lá, John Marston. Ai, quase bati na pedra. A física desse jogo também é bem quebrada, gente. Tipo assim... Vocês vão ver, às vezes você bate na pedra, você sai voando 50 km. Pessoal, informação importante agora.
a gente está entrando numa região muito, muito úmida. E por que eu sei disso? Não porque eu joguei esse jogo 150 horas, não. Porque quando a gente olha a planta, quando a gente vai olhar a vegetação ao redor, a gente vê isso aqui, ó. Peraí. A gente vê isso aqui, ó. Vocês estão vendo que tem essas coisas escorrendo da árvore? Isso que está escorrendo da árvore são plantas que a gente chama de epífitas. As plantas epífitas, elas gostam de viver sobre o galho das árvores. Então elas não precisam estar no solo para pegar água e nutrientes, elas pegam água e nutrientes, água do ar e nutrientes na casca do solo, na casca das árvores. Então, quando vocês chegarem no ambiente e virem essas coisas aqui escorridas, epífitas, a gente está entrando num ambiente extremamente úmido. Tão úmido que a planta não precisa estar no solo para pegar a umidade, ela pega do próprio ar. Então a gente está entrando numa região bastante úmida e não surpresa da nossa parte, a gente está chegando em um pântano, tá? É um pântano, eu não sei qual é o pântano, deixa eu ver o nome do pântano que eu sempre esqueço, que é na região de Lemoyne, né? Que é essa região pantanosa. E aí você tem aqui uma comunidadezinha que mora aqui no meio, né? E aí você tem o Blue Water Marsh, né? Que é um pântano, e tem a região, o Lago de Lagras e o Kamassa River aqui no meio. Então aqui é uma região muito, muito úmida. Então olha que legal, a gente tem um belo de um rio aqui passando, né? A gente tem aqui um lago, né? Então veja que esse lago aqui a gente não está numa região muito montanhosa. Então de onde está vindo essa água? Do solo encharcado dessa região. E aí, esse solo encharcado acumula água e essa água forma, né, lagos e rios. Então, aqui a vegetação que a gente tem aqui vai ser bem característica, parecida, você pode até falar que é de uma floresta tropical alagada. E uma coisa bem legal que tem nessa floresta é que ela é tão úmida que dá orquídea, né? E orquídea normalmente é um tipo de planta que dá em região muito úmida, né? Então, a gente vai entrar aqui no nosso, como chama? No pântano. E aí, gente, já tem gente gritando. Juan, eu não vou atrás do grito, pode ficar sossegado, tá? Então, olha que legal ai, gente do céu. Meu Deus. Não, eu não vou. Não vou. Enfim, olha que legal. Meu Deus, deixa eu sair daqui. Olha que legal, pessoal, a quantidade de plantas que crescem na casca das árvores. Então, aqui é tão úmido que elas não se contentam só em crescer no solo, né? Elas crescem por tudo quanto é lugar. Elas crescem na casca das outras árvores, nos galhos. Então aqui a gente tem uma floresta tropical, né? Uma floresta úmida, né? Não precisa necessariamente tropical, mas uma floresta úmida, né? Diferente da taiga, né? Que é uma floresta de ambiente mais frio, né? E diferente da floresta temperada, né? A floresta temperada tem as folhas que caem numa época do ano. Aqui, como é quente e úmido o ano todo, essas plantas elas podem crescer e se desenvolver que nem loucas aqui, que não vai ter frio para congelá-las e matá-las. Então, e você vê que normalmente é uma floresta mais fechada, né? Porque tem muita água, tem muito nutriente, então cresce todo mundo como se fosse um balaio, né? Bem doido. Bastante abundância de água, de nutrientes, então pode crescer todo mundo sem problema. E fatalmente, achei que era outra pessoa gritando, já ia sair correndo. É porque a gente sou constantemente assaltada nesse jogo. E aí, durante aqui, vou ver se eu consigo encontrar. Eu ia marcar no mapa, esqueci. Vocês encontram espécies assim com folhas mais largas. Olha que legal, essas folhas largas indicam que assim, você pode crescer sem problema, porque tem calor, tem umidade e não vai vir frio para matar você. Então pode crescer à vontade, folha larga, assim, ampla. E tem também as orquídeas. Eu queria ver se eu achava uma aqui. Vamos ver se eu consigo. Que as orquídeas, elas são tipo assim, o top de linha das plantas com flor, pessoal. Elas não crescem no solo, elas crescem apoiadas, né, em cascas de árvore. E por incrível que pareça, tem uma missão aqui, né, uma missão secundária, que você precisa procurar orquídeas. E o único lugar onde você vai encontrar orquídeas é no pântano, onde você tem que disputar lugar com os jacarés, né, e com o pessoal tentando te assaltar. Mas enfim, faz parte da brincadeira, né? Então, o que mais? Eu entrei numa fazenda aqui. Deixa eu ver se eu acho uma orquídea. Mas enfim. Ai, o jacaré! Ai. Meu Deus.
Aí o cavalo fica assustado, a periquita fica assustada. Então é isso, gente. Assim, de Red Dead Redemption 2, de ecossistemas de Red Dead Redemption 2, ficou faltando os desertos. Mas, como a gente vai passar pelos desertos na próxima live, a gente pode falar um pouquinho deles lá. Mas eu queria enfatizar que existem esses ecossistemas diversos aqui, que Red Dead Redemption não é só deserto, né? Não é só secura, areia e tudo mais. Não, existem essas florestas, né? E existem informações climáticas que a gente pode... Ó, o jacaré aqui, ó. E essas informações climáticas que a gente pode inferir da vegetação ao nosso redor. E que nesse jogo foi usado com muita inteligência, né? Foi usado com muita sabedoria, né? Então é bem interessante. Então veja só a floresta aqui úmida, cheia de vida. E aí, gente, eu já tô extrapolando, já tô fazendo quase uma... Não, deixa eu ver. Não, começou 10 horas, né? Eu já tô quase 1 hora de live aqui, super empolgada falando das plantas. E aí, então eu vou finalizar por aqui, senão vai chegar 1 hora e eu não vou parar de falar. E acho que eu não vou achar a orquídea. Peraí, deixa eu ver um negócio. Eu não lembro como é que faz pra usar. Tem um negócio que você usa que, tipo, como se diz? É como se você fosse um instinto de caçador, assim. Você consegue ver trilha de animais e tudo mais. Eu não lembro qual é o botão que usa pra ver isso. Então não dá pra... eu não lembro qual é o botão, mas dá pra você achar as orquídeas com esse poder. Por que não tá trocando a roupa? Agora trocou. Mas eu não lembro qual é o botão. Deixa eu ver se eu... Nossa, eu não lembro qual é o botão, gente. Muito louca. Mas enfim, é isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês aqui, as 1000 perguntas. Façam 1000 perguntas sempre, que eu gosto de responder. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova sobre ecorregiões e ecossistemas e tudo mais. Vou ficar devendo a orquídea, mas devia ter marcado no mapa, né? Mas enfim, espero que vocês tenham se divertido um pouquinho e tenham aprendido um pouquinho sobre algumas ecorregiões do planeta e da América do Norte e de Red Dead Redemption 2. Semana que vem, neste mesmo horário, nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças de Red Dead Redemption 2. Então a gente vai fazer um tour mórbido pelas doenças que estão presentes aqui nesse jogo. Então, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelas perguntas e até semana que vem. Obrigada, Pietro, obrigada, Zé. Boa noite por aí. E aí, então, eu vou encerrar a transmissão. Boas noites, gente, bom descanso e muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau!